Bem-vindos a mais um episódio do RF Debate, né? E chegamos a dezembro. E quando chega dezembro, meu amigo, chega aquela sensação de cansaço acumulado do ano inteiro. A gente chega em dezembro arrastando, né? Porque tem as cobranças, a cobrança do trabalho, a cobrança dos amigos, dos familiares, né? As metas, aquilo que a gente faz lá no começo do ano. Ah, eu vou fazer isso, as metas que a gente põe pra gente, que a gente não cumpre. Por que que a gente não cumpre? Porque é pra gente mesmo, né? Ah, não precisa. E muitas vezes tudo isso que parece besteira vira uma exaustão e não tem em outro momento do ano não, é só nesse sim, a gente pode ficar cansado uma semana, ficar mais cansado que a outra ao longo do ano, mas quando chega essa época do ano, tem até um fenômeno esse nome, essa sensação, que é a sensação de cansaço que chama dezembrite. Por que que o fim do ano mexe tanto com a nossa saúde mental? Ingrid Voit, bem-vinda. Oi, Noemi, obrigada mais uma vez pelo convite. Olá também para quem está em casa. É isso que a gente quer entender mais aqui, né, no RF Debate de hoje. Uma sensação que eu diria, arrisco dizer aqui, que não é só individual, mas de certa forma coletiva, né? Essa dezembrite, essa sensação aí que a gente tem quando chega nessa época e que afeta a coletividade, se assim a gente pode dizer. A gente quer entender mais sobre isso. Pois é, e você já chegou no dezembrite ou está ainda com alguns sinais apenas? Eu acho que eu tô tentando evitar o sentimento de dezembrite. Tô tentando aí fazer um trabalho de me policiar nos pensamentos para não deixar esse sentimento me arrastar de certa forma. E bom, então para isso a gente vai conversar com o psicólogo Lucas Freire, que também é autor de Exaustos, Imaginando Saídas para o Cansaço Diário, que é um tema também bem interessante. Lucas Freire, bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, é um prazer estar aqui. A gente está aí fechando o nosso ano e esse sentimento coletivo está chegando. Então é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A gente começa aqui, ô Lucas, falando sobre o que é dezembrite, né? Porque quando você fala dezembrite, parece uma coisa, artrite, sinusite, uma inflamação. Seria uma inflamação do dezembro? É exatamente esse sufixo it, ele quer dizer inflamação, né? Mas na verdade é porque dezembro é um espelho da exaustão acumulada de todo o ano. E a gente tem uma representação simbólica de dezembro que é de fechamento de ciclo, né? Então a gente também constrói uma ideia de temporalidade, como se, só posso descansar se eu merecer, quando eu bater a minha meta. Então, dezembro, teoricamente, é o período desse balanço. Então, somado a isso, é um período também em que várias angústias chegam, porque é um momento de socialização familiar, é um momento que a gente tem aquelas coisas que não foram tão bem resolvidas e agora a gente vai precisar conviver. Então, é um acumulado de muitas coisas. Por isso essa inflamação, ou seja, uma angústia especial que nos acomete coletivamente nesse período, né? Em especial pela ideia de fechar ciclos mesmo. E o Lucas, queria ver com você também por que esse mês acaba intensificando tanto o cansaço, essa irritação. A gente sabe, né, que tem relação com esse momento de final e início de um novo ciclo, mas queria explorar com você um pouco mais em relação aos motivos que levam a essa sensação que tem esse nome de dezembrite. É muito importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque, na verdade, dezembro é um sintoma, né? Um sintoma do que acomete a gente ao longo de todo o ano. E alguns dados são interessantes em relação a isso, né? A primeira coisa é que dezembro, ele acumula a nossa frustração daquilo que a gente se prometeu e não cumpriu. Então, dezembro ele é especial para a gente sempre fazer um balanço daquilo que a gente esperava. Então, a gente já começa ali a ter uma percepção de frustrações que vão se acumulando, né? E a gente tem ali o que eu chamo muitas vezes também de colonização do desejo, porque é também um período em que se acumula paralelas frustrações e expectativas altas. Então, temos Black Friday, Natal, férias chegando. Então, tudo aquilo que envolve desejos e lazer fica exacerbado. Então, ele é um período também de exacerbação disso. E a gente teria também ali o que eu posso chamar de um sintoma que também é extrapolado em dezembro,
que eu chamo de atrofia lúdica, porque dezembro ali é o prelúdio das suas férias, dos seus momentos de descompressão, mas muitas vezes as festas viram checklist, viram mais cobrança, as férias precisam ser instagramáveis, então todas as pressões que a gente vem construindo socialmente, que tem nos deixado exaustos, dezembro exacerbamos elas. Então, por isso, dezembro tem esse caráter aí especialmente angustiante. Você diria que as redes sociais pioraram, intensificaram a dezembrite ao longo dos anos? Olha, as redes sociais elas têm um papel, inclusive, aí, em termos de comparação, que é extremamente danoso e tóxico para a gente, né? Porque você vai lá, você está frustrado, você não conseguiu bater as metas e as promessas que você se fez, e aí você vai lá e tem uma comparação constante com pessoas que têm vidas melhores que as suas, ou ainda, você se sente na obrigação de ter que produzir conteúdo para poder estar ali circulando nas redes e muitas vezes criando um personagem que não bate com aquilo que você está vivendo internamente. Então, sim, sem dúvida, isso aumenta a nossa angústia. O sintoma dessa dezembrite, né? O que a gente pode considerar? Você fala da exaustão, mas a exaustão que seria? Cansaço físico, cansaço mental, algum sintoma de depressão, de ansiedade, isso tudo entra no pacote de exaustão? Ah, claro, cada pessoa vai ter um funcionamento, cada pessoa vai viver essa experiência de formas diferentes, mas sim, a gente tem ali um sentimento de frustração exacerbado, a gente tem o que eu chamo de acinzamento da vida, que é isso, aquelas coisas que te davam prazer passam a não te dar tanto prazer, a gente tem um aumento da expectativa, então a ansiedade aumenta pra caramba nesse período, né? É um período também em que é muito comum as pessoas ficarem um pouco mais impulsivas, porque a gente fica um pouco mais vulnerável ao estresse, então a gente está mais estressado, e ali a gente pode tomar decisões um pouco mais impulsivas, então coisas que antes não me chateavam, agora passam a me chatear. Então tudo isso está combinado, sem dúvida. São sintomas, muitas vezes, de exacerbação do estresse, estão muito ligados ao estresse do período, à frustração, e algum deles, quando já está no nível mais ampliado, são sintomas que parecem sintomas que a gente vê em quadros depressivos, como a gente chama de anedonia, essa perda de graça de coisas que antes davam muito prazer, né? É comum também a gente ver isso acontecendo. E Lucas, a gente chega aqui num momento, né, dá para relacionar a dezembrite com essa época que a gente começa a fazer então um balanço, né, das metas que foram alcançadas, daquelas novas que a gente vai colocar para o ano que chega, e eu queria te ouvir mais sobre isso, porque eu considero que é importante a gente fazer esse balanço de metas, mas tem que, eu diria, né, encontrar um equilíbrio ali para não deixar isso nos afetar de uma forma que leve para esse lado, né, mais depressivo, enfim, né, que deixa a gente mal com as nossas escolhas, com o nosso balanço. Então, você diria que tem um equilíbrio nisso? Eu gosto mais de usar a palavra harmonia. O que acontece é que a gente, sem dúvida, nós somos uma espécie, né, a espécie humana que precisa fechar ciclos, a gente constrói planos, planejamento. Isso é muito importante, porque a gente não consegue viver o tempo inteiro com aquela expectativa, né? Nós precisamos disso. Mas, paradoxalmente, nós somos uma geração que criou uma falsa ideia de produtividade contínua e uma autocobrança como nunca antes vimos. Então, a ideia ali é um balanço entre expectativa e realidade que vai estar, infelizmente, por conta de uma cultura de performance exagerada, de ultra produtividade, que vai gerar um desbalanço muito grande. Então, veja, as pessoas hoje elas não conseguem sequer ter um hobby, porque no hobby elas têm que ser as melhores do mundo em tudo. Eu até brinco muito que eu vi outro dia uma colega postar uma foto na academia lendo. Ou seja, ela estava fazendo 3 coisas, né? Ela estava postando, que é a ideia de produtividade, ela estava fazendo atividade física e ela estava lendo. Aí chega no final do ano, a grande questão é que nós criamos e incutimos na cabeça das pessoas uma expectativa muito brutal. Então a frustração é um caminho sem volta. Porque se eu espero muito o tempo todo, vou ser o pai perfeito, o profissional perfeito, vou conseguir estudar o tempo inteiro. Aí você chega no final do ano, você vê uma montanha de livros que você se prometeu ler que não leu, os cursos que você comprou e não fez, aí você vai começando a ter que lidar com isso. Infelizmente, está muito mais ligado a uma expectativa exagerada de performance, de produtividade, de melhoria, de excelência,
que infelizmente não combina com a nossa saúde física e mental. Ô Lucas, essa questão da performance, né? Eu até no começo dizia assim, a gente faz no começo do ano aquela lista dos desejos do que a gente vai realizar ao longo do ano, e daí pelo menos você percebe que lá no final do ano, lá em novembro, você começa a perceber que você não conseguiu fazer, né? E acaba sendo esse reflexo. Ah, mas tudo bem, mas foi comigo, então não tem problema, né? Eu não falhei com a Ingrid, eu não falhei com o Lucas, eu falhei comigo e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque você fez uma lista de desejos, você se planejou para aquilo e não conseguiu. E muitas vezes não conseguiu porque foi atropelado por outras coisas e não teve a produtividade como deveria, né? O que a gente tem hoje é o que eu chamo de uma autorresponsabilidade exacerbada. Então, a gente criou uma ideia de que tudo é responsabilidade do indivíduo. Então, não existem fatores externos que poderiam fazer com que eu não conseguisse dar conta. E isso é brutal, isso muitas vezes é perverso. É como se a gente estivesse depositando nas pessoas, olha, você não está bem porque você não fez terapia, você não está bem porque você não malhou, você não está bem porque você não trabalhou 24 horas por dia. Então, isso é uma hiperresponsabilidade que não bate com a realidade, né? As pessoas têm limites, as pessoas têm intercorrências, existe o acaso operando na vida de todos nós, a gente tem um problema social brutal. Então, quando a gente vê, muitas vezes, criando-se uma cultura de que só depende de você, então foi você que não quis direito, e isso é muito cruel, né? Na verdade, isso é uma crueldade que, infelizmente, se popularizou, uma ideia de que o ser humano é esse ser capaz de tudo. Nós somos capazes de muito, nós precisamos ousar, nós precisamos ir além, mas a gente precisa entender que nem tudo que a gente não fez, a gente conseguiria fazer de fato. Exatamente. E tem até estudos que mostram, né, que na época de final de ano, assim, né, nesse momento de encerramento de ciclo, é onde a gente tem a maior incidência de diagnósticos de burnout sendo ali administrados, né, por conta de tudo isso, dessa cobrança que você vem mencionando aqui também, né, Lucas? E além do burnout, né, também dezembro é um mês onde que as pessoas tentam mais o suicídio, né? Eu acho que tudo isso junta, né, essa frustração, essa exaustão, tudo junta nisso. Veja, o burnout ele é infelizmente, né, uma epidemia que nós estamos vivendo, e a exaustão coletiva, ela vai acontecer muitas vezes em dezembro, porque dezembro seria o momento em que a gente dá uma desacelerada. E nesse momento que o corpo desacelera, é plausível que esse corpo ele entre num processo de fato de tentar se reorganizar, e aí os efeitos do burnout ele ficam muito mais visíveis e as pessoas vão procurar ajuda, né? Então, um sintoma que é muito comum, e vai começar a ver muito agora nesse período, que já está sendo mapeado, que é chamado de stress lexing, que é o seguinte: quando você vai para um momento de lazer, se a gente está tão acelerado que o lazer está aumentando a ansiedade, porque a gente não desconecta, a gente não consegue estar numa situação social só ali. Então é como se a gente tivesse de fato empobrecido da experiência, do presente, do agora. E aí você vai para um lugar tranquilo, vou tirar férias. Ao invés de você descomprimir, você aumenta seu estresse, porque você não está conseguindo lidar com a não produção. E isso é algo que acontece muito nesse período agora. Olha, a gente vai para um intervalo rápido, Lucas. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre exaustão nessa época do ano e sobre como a gente pode tentar melhorar isso, algumas dicas também para a gente falar no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o RF Debate, hoje conversando sobre os sintomas da exaustão do fim do ano. Quem fala com a gente é o psicólogo Lucas Freire, e a Ingrid Voigt está aqui com a gente também para participar dessa reflexão. Ô Lucas, já falamos aí a respeito da exaustão, de tanto de coisa que as pessoas querem ser perfeitas para cumprir e daí não conseguem e acabam se cobrando demais. Você tem essa percepção, né, que assim, o termo dezembrite, porque é ali onde tudo descarrega, né, o último mês não tem mais jeito, tem que ser aqui nesse momento, porque não vai ter outro. Mas eu percebo assim, que muitas vezes a pessoa começa o mês de dezembro, ela nem percebe, né, que já está em dezembro.
Daqui a pouco, virou dia 10, dia 11, dia 12, daí você começa a ficar desesperado, porque daí cai a ficha, não vou conseguir. Existe algum parâmetro para identificar se a gente está passando por isso? Olha, não sei se tem um parâmetro específico, mas uma coisa que a gente se dá conta, e você falou muito bem, é que a gente entra muito nos ciclos publicitários. Então, cada vez mais a publicidade tenta antecipar alguns eventos chaves que sinalizam o final do ano, e aí a angústia começa. Por exemplo, Natal, inauguração da decoração de Natal de shopping, cada vez mais cedo, anúncios da Black Friday, cada vez mais cedo. E uma das questões que a gente pode convidar as pessoas a pensar é, quando esses sinais chegam, como você se sente? Esse sentimento imediato é uma pista para a gente de quanta angústia e frustração a gente vai ter, né? Que é do tipo, meu Deus, olha o tanto que eu tenho para fazer, olha tanta coisa que eu ainda falta organizar. E aí, de fato, a gente ligar a luzinha amarela aí, porque vai vir um período turbulento. Lucas, queria te ouvir sobre o que fazer, né, diante de tudo isso. A gente está explorando aqui bastante os motivos, né, e como é essa sensação, como identificá-la. Existe alguns macetes aí, algumas estratégias para a gente desacelerar, não ser levado por essa onda, né, de produtividade e conseguir identificar que tudo isso é esse fenômeno da dezembrite? Bom, para a gente resgatar a nossa autonomia, a primeira coisa é aumentar nosso senso crítico, né? E esse senso crítico parte para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Eu chamo de 4 cativeiros neurológicos ou neuroprisões, porque é muito difícil a gente perceber, né? Primeiro, o sequestro da nossa atenção. A nossa atenção hoje, ela vale dinheiro. Então, as empresas estão orientadas a capturar a nossa atenção. Isso nos tira do presente. Então, o primeiro convite que eu faço é perceber ao longo do dia, da semana, se você está ou não no presente, se você está vivendo a realidade ou não, ou se você está o tempo inteiro na expectativa, fora dali. Segundo elemento que é importante, que é a erosão da nossa ideia de tempo. A gente perdeu o domínio sobre o tempo, sobre nossas escolhas no tempo. Então o que você está escolhendo fazer agora que de fato preencha mais a sua vida? E aí a gente precisa refletir também sobre os nossos desejos estão sendo autênticos ou a gente está simplesmente seguindo a trend, a tendência, vou criar uma expectativa de felicidade no próximo bem que eu comprar. E o último elemento que eu chamo muita atenção, que para mim é um dos principais e que tem nos levado à exaustão, eu chamo de atrofia lúdica. Nunca tivemos uma geração com tantas possibilidades de entretenimento, mas o entretenimento nunca foi tão vazio, tão empobrecido. As pessoas vão para um show, vão para o teatro, mas elas querem filmar, elas se descolam da experiência. Isso a gente precisa resgatar. Então eu deixo aqui as perguntas para cada um se fazer. O que eu fiz hoje que me deixou no presente? Como eu carreguei coisas que são desnecessárias para a minha vida? Então, qual é o item realmente, aquilo que eu de fato desejo? E o que eu preciso largar para viver o que eu chamar de lúdico, aquilo que me descomprime de verdade. E muitas vezes aqui parte para um compromisso pessoal de desintoxicação digital, de você ir brincar, ver o lúdico de outra forma, vai brincar genuíno, tá lá no presente. E brincar, quando eu digo, é o brincar para todas as idades, não é só o brincar infantil, não, é o que tiver de lúdico na nossa vida, pode ser as artes, podem ser os esportes, é você estar ali. Volte a ser amador, você não precisa ser perfeito em tudo. Seja amador, não tem problema você não ser um sucesso naquilo, você não precisa ser o melhor em todo hobby. Então essas são algumas dicas que eu dou para a gente começar a refletir. E aí, primeira coisa aí fundamental, né? Fique exausto de estar exausto, porque a gente precisa ter senso crítico para entender que tem toda uma conjuntura nos levando a isso. E são dicas que valem para o ano todo, né? Não só para esse momento daqui de agora. Exatamente, é para o ano todo, para a gente refletir como a nossa relação com produtividade precisa ser mais saudável, a nossa relação com as telas. Olha um dado interessante para vocês. Saiu uma pesquisa recente que um brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos em tela, somando computador, celular e tudo. Se a gente for cruzar com a expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE, que é 76 anos,
9 horas e 30 minutos em tela por dia dá 26 anos. São 26 anos assistindo a vida passar. São 26 anos vivendo a experiência pelo intermédio da tela. Será que isso é saudável? De cara a gente já sabe que não é, né? Então, a gente precisa se resgatar nessa jornada. Ô Lucas, você é um entusiasta, não sei se é isso, do movimento Playfulness, né? E como que esse movimento ele pode ajudar a melhorar essa sensação de frustração, essa sensação de exaustão? Perfeito. Nós somos uma espécie, os mamíferos em geral, né, mas a nossa espécie especial nisso, que brinca. Qual é a função do brincar, né? O brincar, ele tem uma função evolutiva de construção de resiliência. É brincando que a gente entende os limites dos nossos, o limite do jogo, o limite do cenário. O brincar, ele tem uma função que é fundamental para a nossa preservação, que é imaginação. Ao brincar, a gente imagina futuro, imagina soluções. O empobrecimento desse lúdico é um empobrecimento na nossa capacidade de se imaginar. Todo mundo que está assistindo a gente, que já fez alguma vez terapia é isso. É eu me entender para eu poder me reimaginar. A imaginação ela precisa ser nutrida, porque a resiliência tem que ser nutrida, é uma habilidade da nossa espécie. Quando a gente tem isso atrofiado, a gente perde a capacidade de se projetar de uma maneira mais saudável no futuro. E muitas vezes, o que já foi provado em muitos experimentos, a violência se torna a única via que pessoas privadas desse brincar exploratório têm. Então, o playfulness, que é, na verdade, a plenitude desse play, é um campo de estudo que nos convida a essas diferentes formas e expressões do lúdico, sejam as artes, sejam os esportes, sem ser os esportes competitivos demais, é tudo aquilo que pode nos colocar num lugar de exploração. Muitas vezes, é o que o Domenico De Masi, que foi um sociólogo italiano, chamava de ócio criativo, e que hoje a gente tem todo um campo de pesquisa para entender. Precisamos recrear para recriar. Precisamos imaginar para que a gente possa prosperar no futuro. Quando a gente está em burnout, quando a gente está exausto, a gente perde essa capacidade ou a gente só projeta futuros muito ruins. E a gente precisa resgatar isso ao longo de toda a vida, não só na infância. E Lucas, você diria que ter uma postura, assumir assim na vida, uma postura de levar às vezes as coisas um pouco menos a sério, né? Não ficar ali aplicando esse peso tão grande de entregar, de produzir, faz parte dessa cultura, né? De incentivar ali no dia a dia, de forma mesmo cotidiana, a máxima do playfulness, né? Tem como a gente relacionar com isso? Porque eu entendo que muita gente pode pensar assim, eu posso então procurar um hobby, um esporte, mas isso parece uma coisa maior, né? Uma mudança de vida, de hábito, de postura, e dá pra gente fazer isso aos poucos com algo ali no dia a dia que seja menor, que vá caminhando para essas coisas maiores? Sem dúvida, mas ajustando um pouco o que você trouxe, o lúdico não é o oposto de sério. Tem até um psiquiatra americano, que é um dos nossos maiores pesquisadores, ele fala, o contrário do play não é o trabalho, o contrário do play é a depressão. O lúdico, ele é descompressor, não torna menos sério. Pode ser que ele soe para a nossa cultura da hiperprodutividade não produtivo. Então, eu vou dar um exemplo muito... Um dia desse eu fiquei muito triste quando eu vi um influenciador numa rede social falar assim para as pessoas, não leiam livros que não estejam ligados ao seu trabalho, porque você precisa aproveitar o tempo. E eu fiquei muito triste quando eu vejo mensagens como essa, porque é exatamente lendo livros que explorem a sua imaginação e que você amplifica seu repertório. Então, isso não é menos sério. Isso pode ser não diretamente ligado ao que a gente chama de produtividade a curto prazo, mas é fundamental para a sua capacidade, inclusive, de resolver problemas. Então, o lúdico, em todas as suas expressões, ele não é o oposto da seriedade. Ele é um caminho da imaginação para que a gente possa resolver problemas de uma maneira mais rica, enriquecida. E sim, pode começar pequeno. Pode começar, por exemplo, sendo amador em alguma coisa. Pode começar, por exemplo, dedicando mais tempo a algo que não pareça ser produtivo aos olhos do que a gente está chamando de produtividade agora. Como a gente vê, infelizmente, isso sendo cooptado, né? Porque as pessoas agora elas precisam o tempo inteiro estar produtivas, né? Como a gente viu recentemente um empresário falando de pessoas na praia, ninguém está lendo.
Tá, mas as pessoas podem estar socializando, talvez ali com muito mais riqueza do que determinadas leituras. Então, a gente precisa entender de fato que a produtividade ela está a serviço de uma finalidade e a capacidade humana de produzir está diretamente ligada também à sua capacidade de descomprimir para gerar ideias. Ô Lucas, comumente o mês de dezembro, então, é onde afunila tudo e todo mundo começa a fazer as cobranças e fazer o seu balanço. Já virou uma tradição, todo mundo faz isso. Você acha que essa tradição deveria ser repensada, então, que a gente fizesse isso num outro momento do ano, de uma forma mais criativa, mais lúdica? De repente, sei lá, porque a gente faz o planejamento em janeiro, né? Não, veja, eu acho muito importante a gente fechar ciclos. O que a gente precisa fazer é se perdoar mais quando as coisas não vão atingir aquilo que a gente esperava, né? A gente precisa entender, para o ser humano é importante a gente ter objetivos, é importante a gente construir metas, tudo isso. O que chama atenção é que, da maneira como nós estamos vivendo, em qualquer mês que a gente coloque esse fechamento de ciclo, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter janeirite ou abrilzite, porque, na verdade, não se trata do período, se trata da cultura que nós estamos compartilhando numa época. E essa cultura que a gente está compartilhando é que tem nos levado a essa autocobrança exagerada. Então, o que eu convido aqui é a gente se perdoar, é a gente olhar com mais senso crítico, é a gente ter, de fato, uma harmonia melhor para entender o que a gente pode fazer para descomprimir mais. E sim, algumas coisas que vão acontecer nesse período agora a gente pode levar com mais leveza. Tá tudo bem se a gente não conseguir 100% das coisas. Então, eu acho que isso é fundamental, é a gente refletir mais sobre uma cultura que é exaustiva. E não necessariamente mudar o período ou mudar a forma, talvez pensar ou repensar as metas, né? Que tipo de meta a gente construiu, ou até pensar criticamente se eu seguir aquela dica do guru de que eu vou melhorar 1% a cada dia, será que é mesmo? Será que não? Então é pensar mais criticamente tudo que a gente tem recebido de informação para a gente refletir sobre nossas condições, nossa saúde, nosso bem-estar e o que a gente quer para a vida. Eu agradeço bastante a sua participação aqui hoje com a gente no RF Debate. Eu tenho certeza que foi enriquecedor isso para quem assistir, para quem conseguir, né, conhecer um pouquinho do trabalho que foi feito aqui hoje. Com certeza, eu tenho certeza que a gente ajuda mais pessoas com isso. Eu deixo à disposição para você fazer as suas despedidas. Com certeza, eu que agradeço. Quero convidar todos que quiserem conhecer mais, primeiro, um diagnóstico dessa era e mais caminhos e trilhas para a gente ter uma vida um pouco mais saudável, a ler o meu livro, Exaustos, está disponível aí em todas as livrarias, então podem entrar lá, adquirir, e também dar uma olhadinha lá no meu Instagram, @lucasfrancofreire, um espaço de troca para a gente conversar também sobre esses assuntos, tá? Obrigado pela oportunidade e podem contar comigo. Muito obrigada, Lucas. A gente vai ficando por aqui. Ingrid, foi interessante, né? Foi enriquecedor mesmo, Noêmia, como você comentou. A gente sempre acaba aprendendo bastante aqui no RF Debate. E um Debate. momento para a gente refletir também, começar o ano refletindo e alguma coisa tirar da ordem ali e ser mais criativo. Pra ter qualidade de vida, né? Acho que no fundo é certeza. isso, ser feliz cada vez mais. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Até mais.